dialética democrática, ela é sempre bem-vinda, né, Edgar? Então, a oposição de ideias, quando ela é respeitosamente colocada, isso é sim algo a ser enaltecido, mesmo que seja um teatro da hipocrisia, porque esses senhores, eles são culpados pelo estado das coisas, eles não têm a prerrogativa da crítica, esses ex-ministros, né? Eu recomendo ao ouvinte da PAN que busque aí no Google, no YouTube, o discurso do deputado Ottoni de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, na tribuna da Câmara, né? Quando ele discursa a respeito aí do contingenciamento do atual governo. E ele menciona aí alguns cortes bilionários feitos na gestão FHC, na gestão Lula e na gestão Dilma Rousseff, né? Então, só em 2016, por exemplo, ele menciona um corte aí de 10 bilhões de reais no governo Dilma, segundo governo Dilma. Em relação ao segundo governo Lula, um não investimento aí na ordem de 20 bilhões de reais, né? Agora, a esquerda conclamou a população a ir para as ruas taxando Lula e Dilma de inimigos da educação? Claro que não. Quem que é o responsável, em última análise, pelo estado da educação no Brasil? Serão os 5 meses de governo Bolsonaro? É evidente que não. E, de novo, essa confusão gigantesca entre corte e contingenciamento. Contingenciamento é meramente a suspensão de uma despesa, não é um corte orçamentário. E já está muito claro que das verbas para a universidade, 85% são destinadas para pessoal, 3% são subsídios aos estudantes, e o que mudou foi uma restrição orçamentária àqueles 12% que o reitor pode executar livremente. Já havia um contingenciamento de 20%, ele sobe para 30%, mas isso na prática reflete apenas 3,5% do orçamento das universidades. Eu queria retomar os pontos aí dessa carta que você leu, Edgar, só fazendo breves comentários. Primeiro, os contingenciamentos ocorrem em todos os governos, mas na magnitude que estão sendo apresentados podem ter efeitos irreversíveis e fatais. Isso é mentira. O contingenciamento ele é menor do que nos governos anteriores. Primeiro ponto. Segundo, profissão docente não pode ser submetida à perseguição ideológica. Concordo. E também a profissão docente não pode ser arvorada à audiência cativa que tem dos estudantes para doutrinar, ou seja, não pode ser perseguida e não pode impor sua ideologia. Terceiro, liberdade de cátedra e o livre exercício do magistério são valores fundamentais. É verdade, mas eles estão submetidos ao quê? À liberdade de pensamento, à liberdade de crença e ao direito à educação daqueles que são mais vulneráveis nessa relação social, que são sempre os estudantes e não os professores. Finalmente, sobre a ampliação do Fundeb, né, o Fundo aí de Desenvolvimento da Educação Básica, aí eu concordo com os ministros, mas qualquer discussão madura, ela parte do pressuposto que o Brasil opera em déficit fiscal, ou seja, os recursos são escassos, é preciso tirar de algum lugar para garantir o investimento em outro lugar. E se for para priorizar entre ensino superior, e especialmente o que está se falando agora nas bolsas da CAPES, né? Então para mestrado, doutorado, pós-doutorado e ensino básico, eu vou ficar com o ensino básico.